Seja você bem-vindo ao Você e o Podcast. Meu nome é Maico, eu sou o host desse podcast. Nós estamos aqui para te ajudar a ativar o amor no casamento. E a minha parte mais bonita está aqui do lado, a Suzy, que vai apresentar o nosso convidado. Olá a todos, estamos hoje com o Jefferson Jones, 37 anos, casado com Tamisa, 13 anos, pai do Diego, de 8 anos, e da Liz, de 3 anos. Advogado e pastor na Igreja dos Filhos, em Joinville, onde é líder do Ministério da Família. Muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que vai ser um papo aí muito proveitoso para todos nós que estamos aqui, mas também para todos que vão acompanhar assistindo. Legal. Estamos felizes com a tua presença. Quando nós estávamos vindo para cá, eu fiquei pensando um pouquinho sobre o nosso tema. O tema é paternidade. E você pensa sobre o tema, pelo menos eu comecei a pensar mais sobre o tema quando você é pai. E quando você tem os teus próprios filhos. E daí você identifica as tuas histórias, os padrões, às vezes, que você repete na tua vida. E eu quero começar te perguntando o que mudou na tua vida quando você virou pai. Para todos que vão ser pais, eu sempre falo que eu comparo ao momento da morte. Eu falo, olha, no dia que você virar pai, esse homem que existe hoje vai morrer, mas vai nascer um novo homem no mesmo dia. E vai ser uma vida nova, né? Eu comparo na morte, mas uma morte que vai gerar, né, uma nova pessoa. E eu acho incrível, porque é um divisor de águas, né? Você traz outro coração, outra visão, outro tudo, e foi muito impactante. E eu posso dizer que eu sempre pensei muito, né? O que vai acontecer quando eu me tornar pai? Porque eu tinha medo mesmo, né? Medo. Depois o pessoal vai entender aí pela minha história. Eu tinha medo. Será que eu vou dar conta? Será que, né, eu vou conseguir ser? Será que eu vou conseguir amar? Então existia um medo no meu coração, mas esse medo depois se transformou numa confiança em Deus, num me deixar realmente nas mãos de Deus. E é maravilhoso ser pai. Hoje de manhã eu estava com os filhos, com a família, e eu tô vivendo um com 8, outra com 3, uma fase assim espetacular, maravilhosa, e é incrível, ser pai é incrível. Do que você tinha medo? Eu tinha medo porque, como foi, né, a minha infância, né, eu não fui criado pelo meu pai, então meu pai, ele casou com a minha mãe, separou quando eu era muito pequeno, eu era bebê na época, e por vários problemas, eu não fui criado por eles. Então, eu não tive pai, né? Então, eu não tive aquela figura do meu pai ao meu lado. Então, eu não sabia, quando eu me tornei pai, se eu saberia ser um pai. Porque eu não tive essa figura. Então, será que eu vou conseguir ser aquilo que Deus planejou? Será que eu vou conseguir amar como Deus gostaria que eu amasse? Será que eu vou conseguir dar o suporte para minha esposa, já que eu também não vivenciei um pai dando suporte para minha mãe? Então, essas dúvidas pairavam e elas só cessaram realmente quando eu fui pai e eu pude ver que tudo que eu precisava para ser pai, Deus ele me deu. Deus já tinha colocado dentro do meu coração, e o que não estava dentro do meu coração realmente estava na Bíblia. Eu poderia procurar na palavra e estava lá. E além disso, poder contar com outros homens, amigos, homens de Deus, pastores e pessoas assim que são referências para mim, que me ajudaram. Então, todo aquele medo foi indo, mas o principal como eu não recebi, eu tinha medo de não ter o que dar. Mas eu não recebi de homens, mas estava disponível para mim, graças a Deus. Né? Umas coisas interessantes que você fala. Eu vi uma vez um vídeo, se eu não me engano, que no Dia das Mães, por exemplo, na frente de um presídio, o presídio está cheio de mães. E no Dia dos Pais tem pouquíssimos homens ou quase nenhum. E ali se faz um link de que marginalizados, pessoas que têm problema com drogas, que têm alguma dificuldade social, está relacionada à ausência de pai na vida delas. E pessoas que talvez tenham um pai presente, elas vão ter menos tendência de cair em alguma dessas coisas, né? O que te impediu? Você falou que você não teve pai na tua vida. O que te impediu de não cair em tudo isso? Tem a ver com Deus? Sim. Eu, graças a Deus, embora eu não tenha sido criado pelo meu pai, eu fui criado pelo meu avô. Então você teve uma referência de e ele foi a minha referência. Mas ele nunca se colocou assim, me chame de pai, nem nada. Ele sempre foi, assim, eu sempre tive clareza que ele era meu avô e ele sempre me tratou como neto.
ainda que cuidasse de mim efetivamente como uma figura paterna. Então, meu pai estava próximo, mas como meu pai, ele passou uma grande parte da vida tendo problema com drogas, então passava por internações, passava por momentos em que ele realmente não conseguia estar perto, então eu ficava vendo aquela referência ruim, aquela parte ruim e essa ausência de um pai. Então, olhando para ele, eu tipo, não queria essa figura paterna. E ao mesmo tempo eu via meu avô sofrendo com meu pai, e ele buscava estar ali de alguma maneira. E o que foi assim um fator determinante de mudança foi realmente encontrar Jesus. Eu me lembro muito bem quando eu tinha 8 anos de idade, o pastor estava lá pregando, no final ele falou: quem quer aceitar Jesus aqui, Era vamos num culto ou programa de criança? culto, né? Num culto mesmo. Quem quer aceitar Jesus. Antes eu só corria, brincava, por acaso naquele dia eu fiquei lá prestando atenção e levantei a mão, fui para frente, 8 anos, aceitei Jesus e parece que não, mas tudo mudou, né? Então a Bíblia, desde quando eu era criança ali, começou a ser a minha base e eu vivi durante a minha adolescência inteira a questão de perguntar para Deus, e aí, como é que eu vou dar certo na vida? Como é que eu vou fazer as coisas na minha vida? E uma frase que sempre pautou a minha vida toda foi Deus me falando assim: eu sou teu pai, eu Que sou teu legal. pai. Então aquilo sempre me deu segurança de tipo, posso não ter aqui uma referência perfeita, mas eu não estou sozinho, eu tenho Deus. Então eu posso dizer com certeza absoluta que a paternidade ela flui, né, na minha vida e eu amo isso, trabalho com isso, porque realmente eu pude ter essa revelação de Deus como meu pai. Eu digo e prego e falo onde eu vou que essa é a mudança na vida de qualquer homem. O dia que ele entende que Deus é o pai dele, que ele, é importante ter as referências paternas, como você falou, né? Você vai ver pesquisas e tudo que quem está lá na cadeia, a grande maioria não teve pai, não teve a presença do pai, e isso mostra a importância. Mas um homem que tem a revelação de Deus como pai, ele tem a sua vida realmente transformada. É incrível. E tu falou que tu cresceu com o teu avô paterno, então. Paterno, É. isso. Ok. Tu quer perguntar algo nessa Não, direção? não, só queria entender, então, e quando é que foi que a tua família começou a ir na igreja? Porque... E essa história também é muito interessante porque o meu pai, ele não teve um relacionamento com a minha mãe, um namoro, aquela questão de me apaixonei, não. Saíram numa noite, ele encontrou ela naquela noite mesmo ela engravidou, e depois que ele soube, era uma cidade pequena, ele casou, teve que casar ali e tal, só que naquela questão, né, não é que não se gostavam, nem teve tempo para isso, já tinha um filho, só que tinha uma vida completamente assim fora, né, da presença de Deus, fora de tudo. Então meu pai bebia muito, fazia tudo de errado, questão de ter muitos casos fora, realmente extraconjugais. E quando a minha mãe viu isso, né, eu nasci, mas ela viu essa realidade, e principalmente por causa da bebida. Então meu pai infelizmente batia muito na minha mãe e tal. Uma hora ela não aguentou e ela foi embora de casa. Tu via isso como criança? Via isso como criança. E, assim, tive pesadelos sobre isso por muitos anos. Então, foi Jesus também para ajudar nessa parte. E quando ela foi embora de casa, ela não tinha realmente para onde ir, o que fazer, ela não tinha onde cair morta. Então, ela não me levou, ela deixou eu em casa. Só que daí meu pai caiu nas drogas. Então, acabou se viciando em cocaína. E a partir daí foi vendendo tudo que tinha dentro de casa. Só tinha eu lá como bebê. Na época eu era muito pequeno, e a minha família, né, vendo aquela situação, mas ninguém queria cuidar, ficar comigo, porque ele foi lá e engravidou a mulher, ele que se vire agora para cuidar do filho. Então foi muito nisso. A única exceção que tinha na minha família era esse meu avô paterno, que alguns anos antes se converteu. Ele era o único. E daí foi conversado com ele e dito assim: você pode cuidar dessa criança? E o meu avô sempre me contou isso, que ele falou assim: eu tenho Jesus, não tem como dizer não, né? E por causa dessa conversão. Então, por causa disso, por ele também ter sido adotado por Deus, por Jesus, ele também me adotou. E a partir desse momento eu comecei a viver com ele.
Só que não quer dizer que foi fácil, né? Porque o meu pai daí começou a passar por internações, perdeu tudo que tinha. A minha mãe também caminhou muito na vida aí em outros relacionamentos bem abusivos. Tudo pela falta, né, de amparo, falta de paternidade, falta de noção do que é família. E nesse redemoinho todo, eu estava lá como uma criança, não sabia para onde ir, o que fazer. E eu me lembro muito de pensamentos assim, criança, adolescente, dizer assim, meu, não sei se eu quero casar, não sei se eu quero ter família, porque só tinha destruição, né? Na família tudo divorciado, tudo Dos dois lados, tanto da mãe quanto do pai? tudo bem assim destruído, mas daí vinha Deus, porque daí eu lia a palavra e Deus falava no meu coração, não, a família é o que está no meu coração, né? Eu tenho uma família para você. E Deus foi gerando esses sonhos no meu coração, mesmo que ao redor estava tudo destruído. Sim. E isso fez com que eu sempre, na escola, já falasse assim, não, eu quero casar, eu quero me preparar para ter a minha esposa, eu quero me guardar para minha mulher. E até acho que todo mundo que se propõe com isso no coração, ele sempre vai ser muito ridicularizado, vai sofrer. Mas eu falava, não, eu vou orar, vou aguardar em Deus. Não, tá louco, não sei o que lá e tal. Não, eu preciso semear algo diferente do que a minha família semeou lá atrás. Porque eu preciso ter uma colheita diferente. Então eu vivi nesse momento de me guardar, de orar, de procurar. E graças a Deus, Deus me deu o maior presente aí depois da salvação, que foi a Thames, a minha esposa. Queria muito estar aqui hoje também, né? Mas quem sabe numa próxima. E eu a encontrei. E ela também tem o mesmo histórico de família que eu, de divórcios, de de traições, de destruição, de morte. E ela também, crendo na palavra de Deus, estava se guardando, estava buscando. Quando a gente se encontrou, foi assim, é isso. É isso. Porque eu nem procurava, assim, eu nem pedia para Deus uma mulher que tivesse uma vida perfeita, a família perfeita. Pelo contrário, eu dizia, Deus, eu quero uma mulher que talvez tenha os mesmos problemas que eu, para a gente se entender. Pode ser com um pai divorciado, pode ser com tudo de ruim e tal, porque daí quando um chorar, o outro já entende a dor do outro. E foi exatamente isso. Quando a gente se encontrou, ela falava... Como é que vocês se conheceram? Na igreja. Estávamos lá no momento até que eu estava ministrando lá para os jovens, num retiro, e daí ela me viu e tal, me chamou lá para tirar uma dúvida, daí eu olhei, né? Tirar uma dúvida, né? Mas quando eu saí dali, eu só fui na liderança, pergunto quem que é a líder dessa menina aqui. Daí eu falei, essa menina, ela... É solteira? É solteira? Não, mas eu acho que em um mês eu já estava namorando, né? Em 11 meses eu estava noivo, e menos de 2 anos totais aí de relacionamentos, a gente estava casado. Até porque eu digo que homem de Deus, mulher de Deus, não tem que ficar enrolando, né? Tem que se entender o que é para casar, é o tempo de resolver, de organizar ali festa, casamento e casa. E a gente casou, eu tinha 23 anos, ela tinha 21 na época, hoje já quase 14 anos de casamento. E graças a Deus, assim, a gente pôde experimentar. Porque é muito bom quando você ouve de alguém assim, não, se guarde, né, para a pessoa que você Deus tem preparado para você. Eu me guardei. Eu ouvi muitos falando isso, mas eu dizia, eu quero viver isso. Eu quero ver se é verdade, se é tão bom assim. E eu pude ver. E eu posso hoje, quando eu ministro para jovens, eu sempre falo assim, se guarde, cuide. Você vai ver, independente da questão de ser difícil ou fácil, ou de ser bom ou ruim, mas primeiro, Deus quer que você faça isso e você depois vai colher esses frutos, né? E eu tenho colhido esses frutos de hoje ter um casamento abençoado, ter filhos abençoados. Coisa que, infelizmente, meu pai e minha mãe não tiveram, né? Coisa que, infelizmente, outras gerações para trás não tiveram, mas por esse encontro com Deus e esse seguir na palavra, pude viver isso, né? Mesmo em meio a dificuldades. Qual foi o momento onde tu percebeu, ou também a tua esposa, vocês perceberam, cara, a nossa família, tanto dos dois lados, é totalmente disfuncional e eu vou fazer diferente? Quando é que caiu essa ficha? Essa ficha, na verdade... Pode. Normalmente, nos casais que nós atendemos, primeiro eu faço um mapeamento da história.
tudo que você me disse até agora, ou nos disse até agora, se encaixa em questões que fariam para que tua vida desandasse como um todo. Então, ferida de rejeição ali na concepção, alcoolismo dentro de casa, droga, traição, briga de pai e mãe, tudo te levaria para um caminho muito diferente. E a forma como você fala, você está falando de uma forma curada. Sim. Muito curada. Então, pergunta da Suzy, eu queria só trazer esse bastidor. Cara, a tua vida é um milagre. Bem, e O que você está construindo é um milagre. cicatriz, hoje a gente vê a cicatriz, não dói, né? Aham. Mas eu vejo assim que antes mesmo de encontrar minha esposa, eu tinha me posicionado em Deus. A minha vida vai ser diferente. E é se entregar mesmo com fé, acreditar na Bíblia, acreditar em Deus e dizer assim, eu digo que ter fé é botar assim a tua esperança e lá no fim da vida ver se aquilo valeu a pena, se deu certo. Então é só lá quando tiver no momento para morrer que eu vou poder olhar para trás e dizer assim, meu, valeu a pena. Mas hoje eu posso dizer, valeu a pena. Então antes mesmo de entrar em um relacionamento, eu falei, Deus, eu não quero que a minha vida seja como foi do meu pai e da minha mãe. Então, no meu coração, não entra a palavra divórcio. Não tem divórcio. Eu vou entrar num relacionamento onde não vai ter divórcio. Eu vou entrar num relacionamento, meu pai batia na minha mãe. Eu nunca vou erguer a mão para minha mulher. Eu tive muita ausência de pai, mãe, então festa de Dia dos Pais, Dia das Mães, nunca tive eles porque eles nem moravam, né, perto, e ou estava internado, a minha mãe estava lá lutando para ganhar vida, não tive. Então eu dizia assim, eu não vou faltar nessas datas, né? Quando eu tiver a minha família, a gente vai viajar todo mundo junto, a gente vai para a igreja todo mundo junto. Então eu já estava na minha mente dizendo, eu quero fazer tudo diferente, eu vou lançar sementes diferentes. Então, Com qual idade você decidiu isso? eu acredito que com uns 12 a 14 anos eu fui. Parece que é uma idade onde só tá brincando e tal, mas foi uma idade onde eu tive as maiores assim experiências com Deus na fase solteira. Foi nessa idade. E essas experiências sempre era Deus falando assim, siga por esse caminho, siga por esse caminho, siga por esse caminho. Então eu me lembro experiências onde eu tava lá, isso já mais para frente, com os meus 18, 19 anos, já meio desesperado assim, Deus, eu não tô namorando, não tô fazendo Tô encalhado. o que eu tô fazendo? Não tá aparecendo, né? Eu tô no deserto. E Deus fala assim, mas tu tem uma esposa, tu tem uma... Mas Deus, eu nem conheço ela, tá? Fala com ela. Mas como, né? Falar com ela, eu nem conheço. Vai escrever uma carta para ela. Então, eu escrevia cartas, né, para minha esposa. Sem conhecer ela. Sem conhecê-la. Que massa. Tu tem elas ainda? A minha esposa tem. Ah, tá, ela tem. Depois que eu comecei a namorar com ela, depois de alguns meses, quando eu estava para pedir ela em casamento, que daí eu falei, tenho certeza. Agora eu vou até o fim disso aqui, né? Daí eu entreguei para ela. Daí foi engraçado, porque daí ela abriu a carta e viu que era de anos atrás, né? E daí ela viu que na carta eu tava lá dizendo assim, ainda não te conheço, mas eu já tô esperando você, espero que você esteja bem e tal. E daí ela, meu Deus, você escreveu? Eu escrevi, eu tava te esperando, mas eu tinha fé, eu tinha certeza que eu ia te encontrar. Então, você, dos olhos de Deus, já era minha esposa, né? Agora que vai ser. E deu tudo certo. Então, são coisas que Deus foi trabalhando no meu coração na fé, com base na fé, né? Caminhando na fé. Então, antes eu já tinha essa, assim, eu vou fazer diferente. E hoje também não tem como mudar, né? Eu digo, casamento não dá certo só porque começou certo. É um jardim que tu tem que semear e regar todos os dias. Então, eu continuo trabalhando, semeando, buscando semear as coisas corretas para continuar colhendo os frutos certos. E continuando a crer que vai dar tudo certo, vai melhorar, e posso dizer, né, o casamento só melhora. Hoje isso é uma coisa que eu faço uma reflexão todo ano quando a gente faz aniversário de casamento, eu digo, esse foi o melhor ano que a gente viveu de casamento, é incrível. Daí, esse foi o melhor ano, tudo foi melhor, a gente se tratou melhor, a gente se deu melhor, o nosso relacionamento foi melhor, a intimidade foi melhor. Então, são colheitas, graças a Deus, né? Amém. Algo que me veio à mente ainda, você falou de que Deus foi o pai que você não teve. Tem até uns salmos que diz que mesmo que pai e mãe me abandonem, o Senhor está comigo. E
Eu também percebo em algumas pessoas que eu atendo que o fato de ter tido um pai abusivo e a ausência de um pai ou alguma coisa parecida com a qual você viveu faz a pessoa não querer ter a presença de Deus, porque Deus é colocado como pai lá na Bíblia. O que você diria para essas pessoas que, ao contrário de você, achou em Deus aquela figura que supriu que teu pai material, terreno não teve, que elas olham para Deus com aquela mesma dúvida: esse Deus ele vai ser bom para mim, já que o meu pai terreno ele não foi bom? Eu vejo que há uma luta tão grande contra a família, e contra a paternidade. Eu gosto de usar essa frase que é: a família é o meio pelo qual Deus escolheu se revelar. Então, quem conhece o que é uma família funcional entende o que é a Trindade, entende o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando você deturpa e destrói a imagem de uma família, você destrói o que as pessoas conseguem enxergar em Deus. E Deus é a figura do Pai. Então, quando alguém tem destruído a imagem de um pai, ele tem dificuldade de assimilar quem é Deus. Então, existe essa barreira de confiar mesmo que existe um pai que é bom, existe um pai que é um pai de verdade e que é Deus. Então, eu consegui, graças a Deus, né, romper essa dificuldade de olhar humanamente e falar: meu, eu não acredito que é bom ter um pai ou ser um pai, e transpor. Então, eu posso falar para uma pessoa que tem esse tipo de dificuldade que abra realmente seu coração e dê uma oportunidade para que Deus possa revelar no seu coração a paternidade dele sobre a sua vida. Porque eu tenho certeza que no dia que você tiver esse encontro, esse momento, eu não preciso dizer o que Deus vai fazer, né? Mas o que ele vai fazer é preencher todo esse vazio e mostrar que desde a eternidade ele sempre quis ser seu pai e colocou alguém na terra só para te direcionar a ele. Não teve, infelizmente, e tal, mas ele nunca deixou de ser esse pai. Eu digo que Deus, quando você encontra Deus, ele não resolve só o teu presente e o teu futuro. Deus, ele vai no teu passado. Fez comigo isso, né? E quando eu falo sobre família, eu sempre digo: pessoal, já cansei de passar por tratamento de Deus do meu passado. Já cansei de Deus falar: ainda tem isso aqui para resolver, ainda tem aquilo lá, vai nesse ponto. E não é porque hoje eu sinto uma cura muito grande na minha vida que eu sei que não vai ter momentos de crise. Vai ter um momento lá de dificuldade em que talvez a rejeição, talvez o medo vai chegar. Mas Deus, por favor, preciso do Senhor agora. Ele vai vir, vai tratar, vai voltar. Mas tudo por quê? Porque eu decidi confiar. Então, abra esse coração aí, né? Deixa Deus mostrar que Ele é seu Pai, deixa Ele entrar no seu coração. Uma vez eu tenho certeza que, né, tudo vai ser diferente como foi na minha vida. Achei legal que você falou: Deus trata o presente e futuro. Eu costumo dizer que os casais reclamam dos mesmos problemas. Vida sexual, problema financeiro, briga, comunicação. Mas para mim isso é tudo a ponta do iceberg. E se isso está dando certo, também é a ponta do iceberg. Mas os problemas normalmente estão enraizados no passado, como você falou, na nossa história de vida. Ela não trabalhada até antes de conhecer o nosso cônjuge. E perguntando para você hoje, o que você percebe que hoje pega para você ainda? Olhando para o teu passado, você diz: isso aqui eu quero que o Senhor trabalhe mais. O que eu vejo, e é uma coisa que eu acredito que vai ser um trabalhar de Deus constante na minha vida, é o seguinte: eu tenho meu pai ainda, graças a Deus. Ele vive ainda. O meu pai ainda é vivo e ele encontrou Jesus também na vida dele, o que foi algo maravilhoso. Foi liberto das drogas, do álcool. Isso nunca mais foi um problema na vida dele. Só que, ainda assim, eu nunca tive proximidade com ele. Nunca tive proximidade. Foi que eu conheço ele, ele mora na mesma cidade que eu, de vez em quando a gente se vê. E, de vez em quando, ainda vem aquele sentimento de: que pena que eu não tenho esse relacionamento com meu pai. Que pena que não existe essa proximidade tão grande. E também porque eu sinto uma vergonha da parte dele, de por tudo que aconteceu no passado, de dizer assim: eu não sou tão merecedor de estar próximo, eu não me sinto tão digno. Mas assim, uma coisa do meu coração, né? Pode ser ou não ser. E eu sinto falta de tudo isso que nós não vivemos, não tem como voltar atrás e viver. Então, de vez em quando vem aquele, né, bate aquele sentimento de: puxa, eu não vivi. Puxa, né? Que pena, eu não tive e tal. Mas eu sempre vou para Jesus
calma, filho, calma, né? Daí vem aquela história, a vida não é perfeita, né? A gente não lida com uma situação, né, que deveria ser para todo mundo maravilhosa, mas não é o que a gente encontra, então a gente vai ter que lutar e trabalhar da melhor maneira possível com aquilo que a gente tem. É que nem um casal que chega e fala assim, eu acho que não é de Deus, que nosso casamento, acho que lá atrás já não era para ser. Não sei o que eu falei, irmão, depois que tu casou, virou de Deus. Vai resolver os teus BO aí, vai resolver os problemas. Então, a vida, muitos... a gente é... o temperamento... É fácil jogar a culpa em Deus. Não, nosso temperamento não bate... Vai orar para o Espírito Santo trabalhar o teu temperamento, então, para bater. Então, não quer dizer que não vai ter nenhuma dificuldade. Então, a dificuldade maior é a falta de paternidade, ela sempre vai ser uma marca, uma ausência de uma coisa muito importante. Então, toda vez que eu lembrar disso, vai vir um sentimento de que pena que eu não tive isso. Mas, ao mesmo tempo, isso vai te levar o quê? Para Deus. Deus vai falar assim, eu sou teu pai e eu sempre estive aqui. Eu tive uma experiência com Deus muito profunda relacionada a uma ocasião do passado, que eu me lembro que quando eu estava lá na minha primeira série, eu tomei uma anotaçãozinha da professora lá, que eu baguncei na sala e tal, e quando eu cheguei em casa, quem viu isso não foi o meu avô. Meu pai, por acaso, estava naquele dia em casa, ele pegou. Quando ele viu que a professora tinha reclamado, ele me deu um tapa. E aquilo para mim foi muito... Eu tinha 7 anos, acho. E aquilo para mim foi muito forte. Eu fiquei com muita raiva dele, porque eu disse assim, ele nunca tá aqui para dar carinho, mas o dia que ele apareceu, ele me deu um tapa. E aquilo foi uma marca muito forte, muito difícil. Isso foi ser curado assim no meu coração lá com uns 15 anos. Mas como que isso foi curado? Deus me relembrou daquela situação. Ele falou assim, você está olhando para os olhos, porque eu sempre olhava para os olhos e via raiva no meu pai, isso que me machucava. E daí Jesus falou assim, quem que estava naquele dia naquele quarto? Daí eu falei, estava eu e o meu pai. Daí ele falou assim, olha para o outro lado. Daí eu relembrando essa cena, e daí eu olhei para o outro lado e estava Jesus. Daí ele falou assim, eu estava também naquele dia, eu estou em todos os lugares. E naquele dia eu te amei, e naquele dia eu queria que você percebesse que eu estava te consolando. E aquilo foi muito forte para mim, porque realmente ele estava lá comigo. E daí Deus falou assim, toda vez que você lembrar desse dia, eu não quero que você olhe para os olhos do teu pai, eu quero que você olhe para os meus olhos, que também estavam lá, que são olhos de amor. Então, eu vejo que assim Deus vai no seu passado e vai te mostrando que mesmo nos momentos mais difíceis, mas ele estava lá. E que hoje você tem essa noção para não poder, não ter de volta, não viver e não ser o causador desses momentos. Mas, então assim, eu me lembro das circunstâncias ruins, talvez fique triste por elas, por lembrar, mas ao mesmo tempo vem Deus e eu lembro dele e lembro que ele sempre esteve comigo e que graças a Deus eu tenho uma vida diferente hoje. E isso traz consolo, traz paz. Mas essa paternidade é uma coisa que vai ser resolvida, no meu entendimento, pro resto da vida. Todo mundo que não teve, por isso que é tão importante, por isso que é uma luta tão grande contra a paternidade. O diabo sabe que serão homens que vão ter que ficar resolvendo isso no seu coração até morrer. Jefferson, você falou que foi criado pelo teu avô paterno. Você teve a oportunidade de ver, né? Se você disse que teu avô também chegou à fé, você conseguiu presenciar a questão do teu avô, talvez resolvendo a paternidade dele? Porque nós somos vítimas de outras vítimas. Sim. Teve alguma situação onde o teu avô pôde reconhecer, cara, o meu filho fez isso com o meu neto porque eu errei? Então, o meu avô, eu sempre achava interessante que a gente ia no cemitério visitar a tumba da mãe dele, né, da minha bisavó, e eu sempre percebia que ela foi enterrada junto com o marido. E eu sempre olhava na data de nascimento, e sabendo a data de nascimento do meu avô, eu olhava e falei assim, mas ele morreu 10 dias antes de você nascer? Tudo bem, né? Se ele morreu antes de nascer, não foi antes de conceber, né? Mas eu sempre questionava, e daí chegou um momento da vida que o meu avô falou assim, ó, esse aí não é o meu pai. Uau. E daí eu falei, não, ele já estava muito doente, era muito velho e tal. E resumindo, a mãe dele conheceu outra pessoa e engravidou dela, né? E então meu avô, ele não era filho de quem todo mundo considerava pai. Gente. Então a mesma coisa que aconteceu comigo Naquela foi época era um escândalo. isso em 1937 que o meu avô Era um nasceu. filho bastardo? Ele era um filho bastardo. E para variar, né, todo mundo, os 10 filhos irmãos que ele tinha, todo mundo bem moreno, a mãe dele bem morena, meu avô nasceu loiro do olho azul. Alemão. Era bem aquele assim, da onde, né? Como assim, né? Então foi aquela coisa que todo mundo olhava e já sabia.
E o meu avô, então, viveu isso, né? Viveu isso de se sentir fora da família, se sentir excluído. E ele teve a mesma questão assim, eu quero fazer diferente. Tanto que ele casou com a minha avó. Minha avó faleceu há uns 2, 3 anos atrás. Foram casados 61 anos. Uau. Então ele teve essa assim, não, eu vou fazer diferente. O problema, e eu uso isso também muitas vezes quando eu estou ministrando sobre casais, é que eles foram casados 61 anos. Só que foram 61 anos de um casamento que não foi bom. Foi de um casamento muito difícil, um casamento muito assim, de muita briga, um casamento assim de pouca intimidade. Então, eu sempre digo que não adianta você ser casado até a morte com um casamento que é horrível. Você está morrendo todos os dias. Que é o lado bom separados. É o lado bom e o lado ruim dos valores cristãos. O pessoal acha, eu vou ficar casado, mas vou viver o inferno dentro da minha casa. Não faz sentido. Vida e vida em abundância. Então eu falo assim como Deus não quer o divórcio, mas Deus também não quer a hipocrisia. Exatamente. Deus também não quer a mentira. Sim. Então não é para você viver lá, porque essa pessoa vai ser aquela pessoa que quando chega na rua e vê alguém casando, fala, ih, rapaz, tu vai casar? Meu Deus, última coisa. Por que tu vai fazer isso? E o cara é casado. Fala, tá, mas tu não devia estar falando bem, mas ele está dentro de uma coisa que para ele não está sendo bom e Deus quer resolver isso. Então, eu pude olhar, ver que na vida do meu avô ele viveu essa ferida. Sim. Ele não conseguiu passar por cima completamente no casamento, porque ele nunca teve a visão do que era um casal com a mãe dele, o pai dele, que não criou ele também. Ele acabou replicando isso na vida do meu pai, que também não teve o meu avô presente. Mas é aquela questão, quando chegou na minha vez, qual que foi a diferença? Porque conhecer Jesus até todos nós conhecemos. Sim. Mas os princípios, né? Quais são os princípios? Então eu pude aplicar os princípios. E isso é o que fez e tem feito, né, a diferença. Tem uma charge que eu quero abrir aqui, que me chama muita atenção, onde tem um bisavô falando algo pro avô, que está falando algo pro filho e que fala algo pro neto. E você falou dessas 3 gerações aqui. Só deixa eu abrir a imagem. É muito forte. Eu venho entendendo nos últimos meses sobre a questão de heranças espirituais, né? Eu venho de um lar mais tradicional, assim, de ser evangélica, e a gente nunca foi muito para esse lado mais carismático, assim. Eu tô entendendo agora que de 20 a 30% dos problemas que tu tem na tua vida de adulto, ela tá ligado a heranças da tua família. E se Sejam espirituais ou emocionais. e se tu fala agora que teu avô é filho, gente, então isso não era a questão do teu pai, era do teu avô, que do teu bisavô tu nem sabe quem que é, né? Então é de geração em geração, e eu entendo hoje que é uma maldição que Deus permitiu e que ele te dá a liberdade, se tu não tiver entendimento, de tu quebrar isso. E você, nesta geração, tem direito a sabedoria de ter quebrado isso. E eu creio que daqui para frente os teus filhos vão usufruir de coisas que tu não teve, teu pai não teve, teu avô não teve, mas... A quebra de princípios, ela realmente gera maldição, né? Sim. A maldição é não estar debaixo de bênção. Então, eles viveram isso. Eu creio que quando você encontra Cristo, você já não está mais debaixo de nenhum jugo de maldição. Então, eu creio que quem conhece a Cristo realmente não deve, né, mais carregar nenhum tipo de maldição hereditária, porque você tem Cristo, você tem a graça, você tem a Bíblia. Então você não tem por que levar isso para frente. Agora, padrões se repetem. Né? Você aprendeu, você vai ver o que você aprendeu. Então você precisa fazer alguma força contrária ali para sair ali da lei de Newton, né? Para mudar o teu caminho. E a Bíblia ela vai te dar esse caminho. Então, graças a Deus, pude ter essa mudança para não continuar vivendo, repetindo esses mesmos padrões. Hoje poder replicar isso na vida do meu filho, né? Algo bom. Então, olha só, o bisavô fala pro avô, no caso, inútil. O avô fala pro pai estúpido. O pai fala pro filho burro. E agora o bisneto recebe no caso seria você, ou tataraneto, você fala, filho, você é incrível. Mudou, né? Vou te mostrar a imagem, você consegue ver ela um pouquinho que legal. melhor. Que é uma quebra de ciclos, né? E eu queria te perguntar, o que você sugere para quem talvez está vivendo uma repetição de padrões emocionais e que ciclos precisam ser quebrados? Você falou do ciclo espiritual, as heranças espirituais que se quebram quando Cristo faz parte da nossa vida e você renuncia a isso porque você tem um novo Senhor. E emocionalmente, como é que você pode quebrar ciclos assim?
Então, eu vejo na minha vida que eu decidi, né? Eu quero ser diferente. Só que eu e inúmeras pessoas, né? Talvez a maioria que está nos ouvindo também pensou assim: eu não quero fazer o que o meu pai fez ou o que a minha mãe fez. Mas ao mesmo tempo eu vejo muitos que chegam na hora e fazem exatamente o que o pai e a mãe Isso é a faziam, mesma coisa. se pegam assim, né? Então isso não depende de nós apenas mudarmos os padrões, assim, baseados na nossa própria força. Então é preciso realmente se entregar de coração a Deus. É preciso ter mentores, pessoas diferentes. Eu não tive um pai, mas eu tive vários mentores, pessoas que eu pedi ajuda. Meu, você é um pai incrível. Como é que eu posso ser também assim? Legal. Então isso faz muita diferença na vida. E pedir do Espírito Santo de Deus realmente um domínio próprio ali, né, para você ter um discernimento de no momento que você vai gritar, você parar e não fazer isso. E isso eu me lembro muito que no início do casamento, uma das primeiras discussões que eu tive com a minha esposa, assim, não brigando, falando alto nem nada, mas uma conversa séria, eu me lembro de ela ter se afastado de mim e ficado com medo. E eu fiquei mais bravo ainda quando eu vi isso, porque eu falei assim: o quê? Tu tá pensando que eu vou te bater? Daí ela falou: tô pensando que você vai me bater. Daí eu falei: eu nunca bati em nenhuma mulher, eu não vou bater em você nunca. Mas na hora eu entendi que ela tava assim porque ela viu isso em casa, viu o pai dela batendo na mãe dela. Uhum. E aí lá seria uma repetição de padrão de E comportamento eu falei: dela. isso não vai acontecer com a gente. A gente vai sentar, vai conversar, vai se resolver, mas isso não vai acontecer. Porque a minha mãe também apanhava, eu também apanhava quando era criança. Mas isso chega. Então foi um posicionamento, só que é um posicionamento que não adianta você só dizer: ah, eu quero ser assim, porque o ser humano é ruim, né? A gente sem Deus não consegue. Então é um posicionamento, mas se mantendo em Deus. Então quando a coisa aperta, o Espírito Santo entra. Mas você tem que ter uma porta aberta para o Espírito Santo. Daí ele chega e fala: não, eu não quero esse padrão. E também a repetição, né? Então eu vou fazendo certo, eu vou fazendo certo, eu vou fazendo certo. Isso se torna algo natural. Então quando meu filho chega lá, né? Ah, meu filho me desobedece. Pô, meu pai já ia gritar, bater, fazer... Né? Espírito Santo, né? Vai lá, abraça, entende também. Será que sou eu que estou me omitindo, fazendo algo errado? Por isso que eu agora quero que meu filho faça de qualquer jeito e só me obedeça. É uma autoanálise. Então, eu vejo que precisa ter essa colaboração de uma posição muito enérgica, né? Um compromisso pessoal de quero ser diferente, mas com o coração entregue a Deus. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a teologia que você realmente acredita é a forma como você trata a sua família. Eu acho ela muito forte, porque é fácil falar de Deus, é fácil falar do contexto da Bíblia, falar de alguma informação, o que os outros precisam fazer, trazer moralismo, mas a forma como eu realmente acredito em Deus é o que a Suzy vai ver na minha casa, é o que os meus meninos vão ver na minha casa, o que a tua esposa e os teus filhos vão viver. E nesse sentido, eu quero te perguntar quais hoje têm sido, você como pai, quais têm sido os teus principais acertos e erros também, que eu também tenho os meus, vou falar depois dos meus um pouquinho, tu também fala dos teus acertos e erros. Você não é pai, né? Eu já tenho de hoje para falar de hoje também. Meu Deus. Não, eu vejo primeiro assim, eu concordo 100%. Quando eu quero saber se alguém, é de Deus, não é de Deus, eu tô pouco importando sobre o que, por exemplo, um pastor, né, uma figura, uma autoridade, um pregador, o que ele fala no púlpito. Ele pode falar coisas lindas, maravilhosas. Eu sempre quero saber como é que é na mesa, como é que é ele conversando com a esposa, como é que é ele tratando os filhos. Porque é ali que você conhece quem a pessoa é de verdade. Então, a pessoa pode até não falar tão bem, até pode pregar assim, mais ou menos, mas se eu chego na mesa e vejo que é uma pessoa séria, cuida bem da sua família e tal, aquilo me traz um temor e uma alegria que aquela pessoa vai falar 100 vezes e eu vou ouvir com respeito. Agora, se o camarada vai lá falar lindo, usa coach, usa PNL, faz chorar, faz tremer, não sei o que lá, mas no final tá lá tratando mal a família, ela perde autoridade. E eu acredito que todo mundo deva, né, ter esse tipo de atitude também, de querer ver se a pessoa é de verdade, é uma pessoa íntegra com a sua família. Mas, me olhando como pai, né? Eu li um livro que foi muito marcante para mim. Eu não vou saber, talvez, o nome completo, vocês talvez saibam, que é 12 Passos para um Pai Ideal, alguma coisa relacionada a isso. E uma das coisas que esse livro traz é que fizeram uma pesquisa de quantos dias você tem para viver com seu filho.
E ele fala assim, se você tem 35 anos de idade, você tem mais 500 dias de vida. E ele fez esse cálculo mais ou menos na expectativa de vida, tirando o tempo de sono, de trabalho, de você fazer alguma outra coisinha. O que é o tempo bruto? Você tem 500 dias para escolher fazer o que tu quer. E ele fala, se você é um pai que tem o filho, calculando quantos dias você tem com seu filho de 0 a 18 anos depois que ele nasce, tirando o tempo também que ele está dormindo, que você está trabalhando e tal, você tem 273 dias com seu filho ou sua filha, do 0 aos 18 anos. Oh. E é isso. E é nesses 273 dias que você vai ter o tempo de educar, de conversar, de olhar no olho, de abraçar, de amar. E é isso. E isso me fez entender assim, meu Deus, é pouco tempo, cara. Eu tenho pouquíssimo tempo e eu preciso, nesse tempo, dar o meu melhor. E esse livro me marcou muito porque ele também falou que, na visão dele, não existe a questão de tempo de qualidade. Ele falou, a qualidade nem sempre está presente. É importante dar tempo. Então, o tempo que é a linguagem do amor, tempo de qualidade, ele falou que quem criou isso deve ter sido uma pessoa que não tinha muito tempo e falou assim, o tempo que eu der, eu vou fazer o meu melhor. Mas lógico... Tempo, qualidade e quantidade. Filho precisa dos dois. Ou aquele pai de final de semana. Isso, ou até aquele que não tem a guarda, só a cada 15 dias vai ver o filho. Então, eu tenho que fazer o meu melhor. Ele falou assim, passe todo o tempo que você puder com seu filho e com a sua filha. Sim. Dentro desse tempo vai vir a qualidade. Nem sempre vai vir. Mas do nada, às vezes aparece algo incrível, uma conversa incrível. E é verdade. Então, lógico que eu gosto também de tempo de qualidade, eu gosto que isso aconteça. Mas eu vejo assim, eu quero aproveitar, meu Deus, eu já estou com um filho de 8 anos, já estou quase na metade. Então já está com 100 e pouquinhos dias. Meu Deus! Né? Vocês que têm 3 lá, né, também sabem disso. Eu tenho que aproveitar esse tempo. Então, lógico que a coisa que eu mais me policio na vida é justamente em relação ao tempo. Porque as tarefas, elas vêm, elas querem, né, te sobrecarregar. Você é pastor, advogado. Eu sou pastor, advogado, tenho o meu escritório, tenho o trabalho. E o meu trabalho na obra é voltado para a família. Só que, ao mesmo tempo, é um trabalho que te toma bastante tempo. Vocês sabem disso também. Atender casais, relacionados a cursos que nós ministramos para famílias, relacionados a eventos que nós temos, retiros que nós temos e tantas coisas. E eu preciso sempre me policiar para que eu não esteja tão envolvido com coisas, mesmo que sejam coisas relacionadas à família, e use todo o tempo da minha família para essas coisas. E daí o meu filho, lá quando crescer, vai falar, pai, você ajudou todas as famílias, você só não ajudou a nossa. Então, eu confesso que é uma coisa que eu constantemente me policio, porque às vezes me pego assim, às vezes no celular, às vezes, né, resolvendo coisas, às vezes tem que atender. Tem um testemunho do Luciano Subirá que eu acho incrível, que ele falou que ele estava entrando no cinema com a família e uma mulher ligou para ele e falou, pastor, vem aqui em casa, se tu não vier agora, o meu casamento vai acabar. E ele falou, se eu for aí, o meu casamento vai acabar. Então eu vivo essa questão assim de Deus, me dá forças para ter esse equilíbrio. E não é nem equilíbrio, é desequilíbrio de dar mais tempo para minha família e menos tempo para as outras coisas, mas ser equilibrado nessa disposição, porque a vida hoje, ela tenta talvez comigo ali, né, ali o inimigo não vai me pegar na bebida, não vai me pegar, né, em drogas, essas coisas que eu tenho pavor por tudo que foi vivido, né, vivi na vida, mas ele vai querer pegar em erros lícitos, né, em ativismo, em trabalho religioso, estar na igreja. E vai sempre ainda, o homem, né, o eu aqui vai dizer, mas é por Deus. Né? E daqui a pouco se perguntar para Deus, vai falar aqueles videozinhos de né, que aparece Jesus. Eu não tenho nada a ver com isso. E é verdade, eu tenho que cuidar, então é o maior cuidado. E só para fechar no cuidado, eu vejo que os meus filhos, a gente fez uma escolha quando o primeiro foi nascer, e essa escolha se manteve, que foi a minha esposa não trabalhar fora. Legal. E isso foi uma coisa sensacional. Né? A minha esposa é engenheira, formada em engenharia civil, trabalhava em construtoras e tal. Quando foi, a gente orou, buscou conselho e tomou essa decisão. Legal. Que num primeiro momento pareceu assim ser uma renúncia, principalmente para ela, muito grande, de carreira. Mas a gente vê assim o quanto valeu a pena em cada momento. Mas eu trabalho o dia inteiro. E eu sinto como pai aquele sentimento assim, ela está em casa, graças a Deus, mas eu não tenho todo esse tempo. E eu sei que talvez como pai,
hoje é muito importante a minha figura, mas eu sei que lá na adolescência vai ser muito, muito importante mesmo, questão de destino, de propósito. E eu vejo hoje essa conexão muito maior das crianças com ela, porque tá o dia inteiro. Nem que seja pro bem ou pro mal, né? Que às vezes a mãe, meu Deus, eu tô o dia inteiro. Vem o pai aqui que eu não tô dando jeito. Daí o pai vem, brinca e tal, porque não tava o dia inteiro, né? Parece que as crianças gostam mais do pai, mas não, é que a mãe tá ali com o trabalho. Mas a melhor forma de eu mostrar que eu amo os meus filhos é, quando eu chego em casa, amar minha esposa. Então, Amém. eu amo ela, então eu tenho esse cuidado de não só mostrar para as crianças, o papai ama vocês. Não, eu amo a mãe de vocês. Vou beijar a mãe de vocês, vou abraçar a mãe de vocês. Vou sair, vou dar tempo para ela também, vou pegar um fim de semana, vou sair com a minha esposa lá, porque ela é muito importante. E isso ensina os filhos também. Isso. A ordem das prioridades. É verdade. Legal. Nisso que você falou ainda antes, voltando um pouquinho atrás, o Billy Graham, evangelista famoso, um dia ele chega em casa com uma filha de 5 ou 6 anos, depois de fazer... 2 anos, tu falou. Ai, não lembro a idade exata agora, mas ele está fazendo campanhas evangelísticas nos Estados Unidos, estádios cheios, pessoas chegando a Jesus. E ele chega em casa e a filha, ela olha para a mãe e pergunta, mãe, quem que é esse homem? E naquele momento cai uma ficha para ele, eu estou fazendo de tudo pelos outros, mas minha filha não sabe mais quem que eu sou. E ali ele começa a mudar um pouco as rotinas dele, porque ele só estava fora de casa. E é uma frase aqui que nós usamos até semana passada, os filhos, eles não atrapalham a sua missão, eles são a sua missão. É verdade. Amém. Então tem muito relacionado àquilo que você tem dito, né? Mas algo importante ainda aqui, você falou, eu pego a minha esposa, a gente vai sair um final de semana só nós dois. Eu acredito que isso também é função de homem, mostrar essas prioridades para os filhos. E percebemos que muitos casais, quando têm filhos, eles se negligenciam. E tudo é o filho. O filho é a minha missão, mas sendo que ele é a minha missão, ele está ainda abaixo. Meus filhos são meu tudo. Quanta mulher fala Meu isso? Deus. Isso quando não é o pet, né? Meu Deus. Oh. Daí seria outro tema, seria outro podcast. Outro podcast. Ai, meu Deus. Mas eu entendo que um casal, ele também vai trazer a estrutura familiar na vida dos filhos quando eles se priorizam, quando eles tiram um final de semana só para si, quando eles se beijam, se abraçam na frente deles, quando eles estão bem. Ali você educa, você acaba sendo pedagógico. Isso foi fácil, difícil para vocês dizer, vamos nos priorizar diante dos filhos? Assim, antes de casar mesmo, eu meio que, não, como é que isso aí vai dar certo? E foi uma das coisas que eu já tinha em mente, aprendi, né, via que o casal precisa se priorizar. Mas quando vem, né, os filhos, aí é o desafio, né, porque a sua atenção se volta muito para eles, principalmente a mãe. Só que o bom de cuidar e buscar ajudar outros casais e trabalhar com famílias é que muito problema que você vê lá, você já vai se vacinando antes. Então eu via que muitos problemas eram que os casais, poxa, não tinham tempo para eles, nunca jantavam, né? Nunca saíam, nunca realizavam, porque sempre ficava aquela assim, vamos guardar dinheiro, um dia a gente faz alguma coisa enorme. Não, faz o que der agora e tal, porque você está vivendo. Então eu sempre busquei, né, naquilo que eu pude, com a minha esposa, a gente se cuidar desde já. Então, eu já atendi muitos casais que eu vi assim que os dois se abandonaram fisicamente, né? Os dois se largaram, começaram a comer coisa errada, engordaram, daí a autoestima baixa, daí já também a intimidade também foi ruim. Daí o que aconteceu? Quando se separaram, daí vai na academia. Dois foram para academia. Daí ficaram lindos, bonitos, mas tava destruído por dentro. Eu falo assim, mas por que tu não faz isso lá dentro do casamento? Por que você não se prepara o melhor para dar o melhor para o outro dentro do casamento? Daí a ideia é assim, não, mas eu já tô com ele. Não vai embora. Não, já tá tudo certo aqui. Não é assim. Não é assim. E ou você vai viver lá, mas vai viver 10% do que Deus preparou para ti. Então, o cuidado é, poxa, eu vou lá cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha alma, vou cuidar do meu espírito, vou cuidar do nosso relacionamento, vou fazer uma coisa diferente, vou viajar para algum lugar diferente. E isso é muito bom para nós, mas eu também estou ensinando os meus filhos a ordem de prioridade e também estou ensinando para eles o que eu quero que eles vivam. Né? Então eu já falo para minha filha, para o meu filho, eles perguntam assim, quando a gente crescer a gente vai ficar morando aqui com o papai e com a mamãe. Eu falo, não, de jeito nenhum, vocês vão ter a família de vocês vão encontrar, assim como o papai encontrou a mamãe, vocês vão encontrar
o meu filho, né, vai encontrar uma esposa, minha filha vai encontrar um marido. Tem que deixar isso bem claro, né? Isso, Filho hoje em vai achar dia é uma bem esposa. claro, né? E vocês vão também, se Deus quiser, vão ter filhos, netinhos pra gente, que nem vocês vão pra casa da vovó, vocês vão mandar pra cá, né, os filhos de vocês, e a gente vai achar o máximo, e vocês vão viajar também, e vocês vão fazer o que o papai e a mamãe faz. Né? Agora é aquele casal que só fica em casa, só faz a mesma coisa todo dia, cai na rotina, que é o que a gente vê muitas vezes, que é a reclamação. O que é? Meu casamento não tem nada de novo, tem nada de diferente. E às vezes o diferente, eu já vi uma mulher chorando porque o marido pegou e levou ela numa pastelaria. Falou assim, ele levou eu na pastelaria, ele nunca tinha levado em nenhum lugar. Graças a Deus foi na pastelaria. Pagou R$7 um pastel. Então às vezes o que a sua esposa espera é uma coisa bem simples, mas que você não faz nem o simples, né? Daí fica difícil. Nesse sentido ainda, chegando quase aqui no nosso final, qual a diferença de um homem posicionado e machismo? Porque nós vemos hoje uma destruição da figura masculina. Então, mas tem uma diferença entre um homem bem posicionado, um homem que ama sua esposa, que educa os seus filhos, que teme a Deus, e tem um machista. Qual a diferença para você? Olha, na minha visão, um homem de Deus, né, um homem de Deus, ele está debaixo realmente de uma missão que Deus colocou na vida dele. Nós temos a missão de nos tornarmos imitadores de Cristo e chegarmos mesmo à estatura de Cristo. Então, isso é uma missão para mim, ser como Jesus. E a mulher, ela deve ser submissa, Efésios 5 vai estar lá falando isso, mas ela estar submissa de um homem que também é submisso a Cristo, ela vai encontrar alguém que tem amor, que tem respeito, que tem cuidado e sabe para onde estar indo. Esse é o posicionamento do homem. Onde que ele tem que estar posicionado? Aos pés de Jesus e buscando ser como Jesus. Eu digo que nenhuma mulher vai ter dificuldade em se submeter a um homem que está buscando ser como Jesus e que, quando vai dar orientações e vai guiar a sua família, está guiando no caminho de Deus. E está também ouvindo, amando a sua mulher, porque, eu quero que você me obedeça. Né? Então a mulher vira e fala, eu quero que você me ame. Lá está escrito, né? Ao mesmo tempo que mulheres obedeçam aos seus maridos, maridos amem as suas esposas, entregando-se, né? Como Jesus se entregou pela igreja. Então, um marido que ama, né, não vai ter dificuldades numa mulher que se submete, porque tudo está pelo vínculo do amor. Agora, quando o marido é perdido, não sabe para onde vai, não se submete a Cristo. Então, ele, como homem em si, também não tem paternidade. Ele não sabe para onde está caminhando. Daí ele encontra uma mulher, o que ele quer? Ele quer simplesmente uma submissão pela submissão. Não, me obedece porque eu sou homem, é isso aí. Então, essa submissão ela vai ser forçada e, infelizmente, muitos vão caminhar até para a questão física, agressividade. Por quê? Porque não se mantém uma submissão que deve começar espiritual na força do braço. Vai cair em violência, vai cair no pecado, vai cair de uma maneira errada. E daí o homem se frustra também. E eu acredito que muitos homens se frustram, principalmente um homem que entende quem Deus é, se frustra quando ele é agressivo, quando ele é mau, quando ele quer... eu não sei como é que eu faço, então só obedece porque eu estou mandando. Eu imagino que muitos homens olham e falam assim, não deveria ser assim. Mas por que ele está sendo assim? Porque ele não está posicionado em Cristo. Porque ele não está debaixo de autoridade. Eu falo que quem não sabe ser mandado, não sabe mandar. Então, o homem que é autoridade, quem que tem que mandar nele? Jesus tem que mandar nele. Amém. E ele tem que estar também, entender o que é autoridade nas esferas da sua vida. Então, na igreja, vai ter uma autoridade sobre a vida dele. No trabalho, a não ser que ele seja o líder do trabalho, vai ter uma autoridade. Em todas essas esferas, ele precisa entender o respeito à autoridade. E assim ele vai também ser como aquele soldado lá, o centurião que foi para Jesus. Não, só dá uma palavra que eu também tenho homens debaixo da minha autoridade. Eu mando para ir, ele vai. Eu mando voltar, ele volta. Ele entendia o que era autoridade. Então ele pediu para uma autoridade também um favor. E muitos homens não entendem isso, né? Porque eles não estão debaixo da autoridade. Então, homem, né, se submeta também. Se submeta àquilo que você precisa submeter e você vai ter esse coração de quem também responde, presta contas. E daí você vai ter mais humildade para também cuidar e amar da esposa, dos filhos. Uma pergunta que eu vou chegar ainda é a inversão de papéis. Tem casamentos onde a mulher é o homem e o homem é a mulher.
Mas antes de fazer a pergunta, eu quero convidar você que está aqui nos acompanhando. Deixe seu like aqui nesse podcast, independente da plataforma que você está, ou as estrelas, ou o que for, onde você está nos vendo e nos ouvindo. Compartilhe esse podcast com outros homens, com outros casais que estão precisando ouvir isso. E para você que talvez hoje está numa situação difícil no teu casamento, nós temos a nossa mentoria de casais, a última chance, onde eu vou te acompanhar a você achar caminhos. Talvez você esteja justamente passando uma dificuldade no teu casamento por causa da diferença ou não saber os papéis exatos, aonde cada um deve estar posicionado. Então, vamos achar uma das respostas agora aqui com o nosso pastor, tá? O que você sugere? O que você aconselha? Por exemplo, a gente percebe que... Eu li um livro agora dos legendários, você também é legendário, A Rota do Caçador, e me chamou a atenção que o homem é aquele que tem que trazer a presa para casa. Ele precisa ser aquele que traz algo para casa onde a mulher tem orgulho dele. E ele gosta também que a mulher elogie ele. Então tem... Explica o que é presa, gente. Pensando antigamente, era o homem que era o caçador. Provisão. Que trazia provisão, certo? Então, era aquilo que ele colocava na mesa e a mulher se orgulhava disso, os filhos se orgulhavam disso. Ele trazia com isso não só o sustento, mas trazia confiança, trazia segurança emocional, mostrava que ele amava a família de alguma forma. Aqui eu não estou dizendo que o homem tem que ganhar mais que a mulher, mas eu estou dizendo que o homem é aquele que traz esse lado da segurança. E em alguns casamentos isso é oposto. Então a mulher ela traz a segurança e o homem é passivo, certo? Então o que você aconselharia numa situação dessas? Primeiro que eu já chorei com muitas esposas atendendo, né, que elas não queriam ter esse papel. Né? Elas assumiam esse papel porque tem aquela questão da mulher que quer, mas tem muitas que não querem, mas são obrigadas. E eu já chorei com muitas dizendo assim, continue fazendo esse papel, porque não tem como ficar um hiato. Alguém tem que assumir a frente. Mas ore para que esse homem se posicione e vamos tentar ajudar de alguma maneira. Então eu sei que muitas mães solteiras, muitas mulheres que o marido não faz o seu papel, têm que infelizmente tomar isso e sentem um sobrepeso realmente muito carregadas porque não é a sua função, então sofrem. Mas além de fazer essa mentoria aí com vocês, né, façam você que precisa dessa última chance, aproveite, mas o principal o homem ele precisa entender o seu papel e não só entender o seu papel. O homem ele precisa de acompanhamento, ele precisa caminhar com outros homens. Então, às vezes o homem ele até entende o seu papel, mas ele não sabe o que fazer porque ele está caminhando sozinho. Então, outros homens que já caminharam, já viveram, têm mais experiência, podem dar conselhos, assim como nessa mentoria, mas podem aconselhar, dizer, vai por esse caminho, faça isso. Às vezes eu já me peguei pensando em tantas coisas assim que eu não sabia para onde ir, o que fazer no meu casamento. Eu só abri meu coração com um irmão mais velho e ele falou, faz isso, uma coisa simples. Meu Deus, era só isso. Virou a chave. Era só isso. Eu, nessa mesma pegada, né, eu li um livro que se chama Coração Selvagem, imagino que você conheça, acho que é John Eldredge, o nome do autor, e ele fala que o homem ele tem 3 coisas na vida, Deus deu 3 coisas, que é lutar uma batalha, viver uma aventura e conquistar uma donzela. E é isso que o homem tem que fazer. E então, no caminho de papel do homem, né, o lutar uma batalha, todos os homens têm todos os dias, e o problema é que muitos homens não querem lutar nada, né? O homem nasceu, ele precisa disso. Muitos homens não vivem mais aventuras porque eles estão o dia inteiro num escritório fechado e tal, não sai. Por isso que o Legendários é tão assim forte, tá tão em voga hoje, porque você vive uma aventura lá. E é por isso que tantas pessoas hoje querem fazer trekking, querem subir montanha, querem né, viajar, querem até se colocar em risco, porque tá dentro do homem, não que a mulher não tenha isso também, mas viver uma aventura. O homem tem 10 vezes mais testosterona que a mulher. Isso, então... o problema é que às vezes o homem quer viver uma aventura fora do casamento, quer viver uma aventura no lugar errado. Então, assim, Deus tem uma aventura. E conquistar uma donzela. Então, esse caminho, se o homem entender esse papel, né, eu tô até hoje
conquistando a mesma donzela todos os dias e quero continuar conquistando ela, né? Todos os dias tem uma batalha diferente, eu quero viver essa batalha diferente. E todos os dias tem uma aventura diferente que eu quero viver também, que é o lado bom, desafiador, mas legal da vida. Eu quero caminhar por ele, mas eu não quero me furtar da minha responsabilidade. Então, é difícil você, hoje em dia, ter que falar assim, homem, seja homem. Mas se você for ler lá na Bíblia, quando Davi estava no leito de morte, ele chama Salomão e está lá escrito o versículo, seja homem. Só que ele não explica o que é ser homem. Isso me leva a crer que Salomão entendia muito bem o que significava ser homem. Porque Davi passou um tempo da vida dele inteira ensinando o que era ser homem, inclusive através dos seus erros. Ó, isso aqui não faz, né? Infelizmente, Salomão vai lá e cai na mesma coisa que Davi, até nas coisas erradas. Mas seja homem. E hoje não, a gente tem que sentar e explicar ser homem, né? Ser fiel à sua esposa, ser o provedor da sua casa, não ser alguém que lidera pela opressão, mas lidera pelo exemplo, ser alguém que é humilde e que vai abrir mão do orgulho pessoal, que quando eu converso em outros podcasts e assim, pergunto qual que é o maior problema no casamento. Eu falo, é o problema do casamento e outras áreas da vida, é o orgulho. Né? O homem não quer abrir mão do seu orgulho, né? A mulher também não abre, né? Ou às vezes ou às vezes os dois, e dá tudo errado, né? Quero fazer do meu jeito, não se sujeita, não se abre para outras pessoas. Então esse caminho que o homem precisa traçar é ter pessoas ao seu lado, entender a sua visão, o seu propósito. E o principal é estar sempre aos pés de Jesus, que vai ajudar ele nessa função de pai, de marido, de homem. Amém, amém. Jefferson, muito obrigado pelo teu tempo aqui conosco. Você pode ainda dar o teu recado final, onde as pessoas te acompanham. E você que esteve aqui conosco, lembre, leve esse episódio até outras pessoas, outras casas, outros lares, compartilhe em grupos de WhatsApp. Jefferson, onde é que o pessoal te encontra? Muito obrigado por essa oportunidade. Quero agradecer você também que está conosco até aqui. Você pode me procurar lá no Instagram, né? Procurando ali por Jefferson Jones, o meu nome, você já vai me encontrar. Pode procurar lá pela Igreja dos Filhos também, em Joinville, onde eu sou um dos pastores e desenvolvemos um trabalho com casais lá, com pais, com famílias, com filhos, com vários cursos de educação de filhos, cursos de casamento também. E além de você também poder estar num dos nossos eventos que nós temos focados em família, estamos aí à disposição para ajudar, e uma família feliz é o que alegra o nosso coração também. E obrigado pelo convite mais uma vez. Amém. Suzy, onde é que o pessoal nos encontra? Você nos encontra no canal Você e eu particularmente do Nafim.atelier. Isso, e meu lá no Michael.borchardt. Jefferson, muito obrigado. Deus te abençoe grandemente. Amém. Obrigado.